Bom dia, pessoal. Eu vou fazer um filmezinho agora de um relato rápido sobre como foi feita a instalação do SCADA BR na Cubeboard. A Cubeboard é essa plaquinha simplificada, bem pequena, que eu não vou me fixar em descrever detalhes dela, porque isso você olha na internet. O que eu quero chamar a atenção é para essa case, que eu já coloquei ela numa case, então ela fica bem protegida e ela tem a saída HDMI aqui para aparecer na televisão. Vou mostrar ela sendo usada assim standalone, porque dessa forma que eu vou mostrar para vocês, ela só é um servidor. Então eu não estou usando essa saída HDMI. Tem como usar essa saída. Eu tenho vários sistemas operacionais em micro SD e esse primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Kubian. O Kubian é uma distribuição de Linux feita para essa Cubeboard e tem dois releases. Tem o primeiro release que teve problema no clock, na programação, na parte do clock dessa placa, que fazia com que ela resetasse. Então é uma observação. Então ou você usa o release 1, corrige esse problema do reset, ou você usa o release 2 que já tem esse problema resolvido e também permite você usar as entradas e saídas aqui da Cubeboard. Então, como ela está como servidor, ela está ligada a um roteador e você faz o acesso da Cubeboard à Cubeboard via o browser. Então isso simplificou muito o trabalho que a Cubeboard tinha que fazer. Ela não tem que fazer os trabalhos da parte de vídeo. Então isso ajudou muito e ela tem respondido. Eu vou mostrar o que eu estou monitorando agora. Só estou monitorando temperatura e umidade, mas vocês vão perceber que essa temperatura e umidade que eu estava controlando 1 por segundo, estava fazendo leituras uma vez por segundo, ocupou muito memória daqui da própria Cubeboard. Esse aqui é o meu conversor USB TTL que segue via cabo para minha aplicação, para os meus sensores. Então os sensores são ligados nos escravos. Eu tenho vários escravos. Vou mostrar para vocês. Então esse conversor é um conversor comprado lá no laboratório de garagem, feito pelo nosso amigo Richard. Ele muito bom, foi construído especificamente porque a gente precisa. Todo mundo que quiser fazer essa aplicação vai usar ele sem problema algum. Essa aqui é a plaquinha que faz a conversão do sinal que vem por esse cabo aqui. Ela vem RS485 e é transformada em TTL. Essa placa foi feita pelo nosso amigo Sérgio. E essa placa aqui é a placa que conecta cada escravo. Ela entra aqui nos escravos. O escravo aqui é o Arduino. Então, não significa que só ele pode funcionar como escravo, desde que atenda os padrões. E aqui um sensor, eu coloquei numa plaquinha um sensor de umidade e temperatura. Essa primeira montagem foi feita no sentido de testar todos os componentes. Eu não tinha feito nenhum grande teste assim. E foi onde eu descobri alguns erros no sistema operacional instalado no Kubian, nas instalações dos cabos. Então esses cabos aqui, ó,
essas ligações. Essas ligações aqui quebraram, então eu tive que fazer uma soldinha. Então é o momento onde a gente começa a perceber os problemas de montagem, né? Toda montagem é muito complexa. E o interessante é que a gente passa a dominar a montagem, porque a gente acompanha todas as etapas. Vamos agora mostrar como é que eu faço acesso ao sistema. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o acesso a Cubeboard. Tem duas formas que eu faço acesso. O primeiro acesso é aquele, como eu expliquei para vocês, que eu deixei a Cubeboard como servidora. Então, como servidora, ela não precisa ter nada da área gráfica dentro dela, ela não precisa apresentar graficamente, ela só precisa servir essas informações. Então, o que eu fiz? Eu entro no site, né, pela internet, e depois eu vou mostrar para vocês o acesso via PUT. Então, eu vou entrar aqui, 92.168.101. Ela é servida pelo Tomcat na porta 8080. Você entra com o escada BR, ele vai pedir aí, ó, o usuário e a senha. Eu cheguei a colocar isso disponível na internet e ela rodou com 5 pessoas ao mesmo tempo, então foi razoável o desempenho dela. Então aqui está a cara do escada BR rodando na Cubeboard. Esse é rodando na Cubeboard. Eu não achei interessante mostrar com a câmera essa tela, porque não ia ficar bom para ver os detalhes. Então, no outro dia a gente faz uma filmagem mostrando com a câmera para ficar melhor. Então, a temperatura e umidade estão sendo mostradas aqui. Temperatura de 25 graus, umidade de 32%. Aqui é seco mesmo no estado de Goiás. Data sources. Como ela está rodando Modbus serial, ela está rodando com o RS485 como protocolo físico, e o protocolo mesmo é o Modbus serial, está rodando nessa porta USB aqui, que é aquele conversor. Vamos dar uma olhada dentro dele. Então aqui é um data source Arduino, está solicitando informações a cada minuto. Aqui a porta está na USB, o bound rate 9600. Não fiz testes, eu fiz um simples teste em outra velocidade, na máxima na realidade, e não gostei muito porque ficava instável. Então agora, paulatinamente, eu vou melhorando a instalação física e aumentando a velocidade. Mas a melhor velocidade até agora foi essa. Tem dois data points, um data point com a umidade e outro data point com a temperatura. Então vamos na parte gráfica. Essa aqui é a parte que a Cubeboard mais sofre. É para renderizar esse gráfico, principalmente quando você já tem muitas informações. Então a gente tem esse problema, ela está renderizando. Eu coloquei essa telinha aqui com o gráfico e relatórios do sistema, né? E nós estamos com 2 usuários conectados ao mesmo tempo. Então eu achei legal. Eu acho que o desempenho dela para o que a gente estava querendo, que era um servidor que funcionasse 24 horas e que não fosse um computador grande com aqueles cooler barulhento, serve. Eu acho que serve. A gente pode fazer um teste para aplicações mais exigentes, e eu acho que a coleta das informações vai ser, se for a cada 1 minuto ela vai dar conta, se for mais eu acho que ela vai apanhar, ela não vai dar conta não, mas a gente vai fazer um teste, né? Então vamos ver agora as outras partes do escada BR. Tem os usuários aqui, eu já tenho usuários habilitados, deixei ela ligada na internet exposta, mas
vários colegas fizeram um teste, olharam, mas agora todo mundo está muito interessado em comandar, né? Então agora é que eu vou colocar ela para comandar coisas, atuar aqui dentro e deixar isso para as pessoas fazerem. Não deixei antes porque isso precisa de uma adaptação, o roteador precisa estar preparado para isso, então a gente vai fazer isso paulatinamente. Eu queria só mostrar para vocês essa parte aqui, e agora eu vou mostrar para vocês um detalhe que é muito importante. Vou mostrar para vocês o acesso 68.1.101. A porta da Kubian fora do padrão é 36.000, a gente apanha demais com isso. Que permite, beleza. Kubian. Vou fazer o login, ela demora um pouquinho. Aí entramos. Diferente do que eu imaginava, assim, essa versão Release 1 tá com o kernel 3.3.0, a Release 2 já está com mais moderno, né, mais recente, mas essa daqui funcionou. A Kubian, esse Kubian tem aquelas características que eu disse, tem algumas adaptações que precisam ser feitas, alguns erros ainda, tá recente. Fiz um teste com o Fedora 19, outro teste com o Ubuntu, né? Aquela distribuição Linaro. E essa daqui eu achei a mais simples, a mais limpa, porque a do Ubuntu ela já tem uma série de outros serviços como servidor mesmo. Então se você quiser servidor de FTP, se você quiser o Apache, tudo já está prontinho. Essa daqui eu achei interessante porque eu comecei a trabalhar com ela. Vamos só subir aqui, ó, a gente ficar como super usuário, e agora a gente fazer algumas coisas. Eu quero mostrar, por exemplo, esse comando aqui, ó, que é o comando top, que eu tenho usado muito. Aqui, ó, esse comando aqui mostra umas coisas interessantes. Primeiro, o tempo de ligação lá em cima. Liguei ele agora, reiniciei ele agora, para ficar bem rápido, né? Tem o usuário. Essa load average aqui, ela tem ficado em torno de 1 e pouquinho. Isso daqui indica, segundo o que eu li, a fila então de processos, e o melhor é que ele ficasse menor que 1, mas tem ficado 1 e tem resolvido. Quando alguém acessa a KubeBoard para ler alguma coisa, o processador aqui vai ficar no Java aqui, ó, no comando Java aqui, que é o Tomcat, e aí ele vai ficar 80%, 90%, até 100% dedicado, processador dedicado a isso. Eu achava que o fato dessa KubeBoard 2 ser processador com 2 núcleos iria melhorar isso, né? Iria melhorar esse desempenho. Parece que melhorou, eu acho que não impede de você usar não, mas não é um servidor, não é um computador dedicado a isso. Aquelas empresas que já tiverem servidores dedicados, acho que para não ter arrependimento, vale a pena você continuar com seu servidor. Mas em usuários pequenos, residenciais, a KubeBoard foi interessante para teste, para uma supervisão, né, amadora. Acho que ficou legal. Então aqui o Java fica com 12%, ele está coletando as informações. MySQL,
Aqui, dentre esses processos, eu também tenho MySQL, que é o banco de dados que está instalado junto. Tem um outro programa que eu instalei, que eu vou sair aqui só para ele paralisar o movimento, ó. Um outro programa interessante foi o TTY-REC, que eu instalei para poder controlar, ter um acompanhamento, gravar todos os comandos que eu faço ou que os colegas fazem, para poder a gente saber exatamente o que a gente fez e, consequentemente, aproveitar esse conhecimento. Às vezes tem coisa que a gente não aproveita, que a gente só entra e sai e não tem função nenhuma, mas tem aquele comando-chave, que foi aquele que resolveu o problema, e a gente precisa ter esse histórico. Então eu fiz isso. O Java, MySQL. Então esse comando aqui, ele é interessante. Esse aqui, ó, mostra a distribuição das memórias, né? O rootfs está com 17%, quer dizer, as memórias estão boas, o uso das memórias, né? Essa daqui eu tô com um cartão de 8 GB. Também é importante vocês verem que as imagens geralmente elas são fechadas em tamanho. Aquela da Kubian é fechada em 1 GB. Aí você usa um programa para poder redistribuir o espaço e usar o espaço do seu micro SD. Eu queria mostrar, então, eu vou encerrar aqui esse primeiro bloco, mas vocês viram que funcionou. E agora a gente abre também para que as pessoas mandem dúvidas, postem comentários e que a gente faça uma rede de ciência, uma rede de pesquisa em volta desse tema. Deixa eu ver se ele está aqui. Não. Uma rede de pesquisa vou voltar a abrir aqui a tela, para que a gente realmente pesquise e saiba aproveitar todo o potencial, tanto do SCADA-BR, quanto de todas essas tecnologias. É difícil, gente, mas é entusiasmante. Você precisa estudar fisicamente a Cubiboard, você precisa estudar a rede, o Linux que está instalado na Cubiboard, tem gente que instala também o Android. Você tem que estudar a rede física RS485, você tem que estudar Eagle para poder desenhar placa, você tem que estudar os procedimentos de gravação de placa, você precisa estudar o Arduino, a programação do Arduino e fisicamente os sensores e o funcionamento. Então é excitante, é interessante para gente que gosta de aprender e de estudar tudo isso. É complexo, porque muitas vezes você tenta uma coisa, não dá certo e o todo acaba sendo prejudicado porque cada parte precisa funcionar direitinho. Mas nós vamos continuar fazendo e agora eu vou passar a mostrar para vocês coisas específicas, inclusive atuadores funcionando. Até mais, tchau, tchau.